Ouvintes, este é o canal Ouve Lá Mais Esta e aqui estou eu com mais um vídeo. É o número 42. Se gostarem daquilo que eu vos vou contar, espero que o compartilhem ou se inscrevam no canal. Isto que aconteceu foi verdade, aconteceu comigo. Eu estava presente e, como sempre disse nos vídeos anteriores, sempre que eu contar algo em que eu estava presente ou aconteceu comigo, eu juro que é verdade. Ora bem, o que aconteceu foi há 50 anos, no princípio dos anos 70. Nessa altura, eu conheci um sujeito que era muito boa pessoa, um colega de trabalho. Todos nós gostámos muito dele, pois ele não tinha nada de mau. E admirável por ele ser um bom sujeito. Só que havia uma coisa. Eu pensava que ele era casado, tinha uma esposa e um filho, mas havia uma coisa que me deixava com a pulga atrás da orelha, porque ele, quando era aos fins de semana, vestia sempre bem vestido e ia para o baile das velhas, isto era, uma casa que tinha dança sempre aos fins de semana, a partir da meia-noite, onde pessoas já de uma certa idade frequentavam para ver se conseguiam engatar alguém para terem relações amorosas. E eu pensava, mas porquê é que este homem, se tem uma família e pratica estas coisas? Alguma coisa está errado. Até que um dia um colega que eu conhecia muito bem disse-me: Arnaldo, aqui o nosso amigo, a mulher que está com ele não é a esposa dele. E aqueles que dizem que ele é filho dele, não é filho do pai. Então contou-me que ele, no princípio dos anos 60, emigrou aqui para o Canadá e deixou a namorada com os pais, para mais tarde a mandar vir e ter com ele. E assim foi. Talvez passado um ano, ele mandou vir a namorada, só que ela chegou e vinha grávida do pai dele. Ele aceitou tudo isso e criou a criança como se fosse filho dele. E eu já tinha admiração por ele, muito mais tive, porque este homem está a praticar um acto bom, pois a criança não é filha dele, mas no fim é irmão e ela não tem culpa das parvoíces que o pai fez e da namorada. Então ele fez um acto de bombada. E eu às vezes até pensava, se isso fosse comigo, eu penso que não tinha coragem para o fazer. Bom, a minha admiração por ele aumentou. Mas um dia eu descobri que essa bondade que ele mostrava não era bem assim, pois ele cometeu algo à minha frente que tudo aquilo que eu pensava da bondade dele desapareceu. Até pelo contrário, tive foi longe dele. Ora bem, um dia ele não conduzia. Não sabia conduzir. E um dia ele chegou ao pé de mim e pediu-me se eu o levava a um plaza, pois queria lá discutir uns assuntos com uma senhora, que parece que era uma das senhoras que passava os fins de semana com ele. Eu fui. Quando chegámos dentro do plaza, havia uma loja e ele disse: espera aqui. E entra dentro dessa loja onde estava uma senhora, talvez um bocadinho mais nova que ele. E começaram a falar. E eu não ouvia, porque estava longe, só ouvia os gestos que ele fazia através do vidro da loja. E comecei a ver que ele fazia gestos ameaçadores. E ela começou por implorar, quase com as mãos erguidas, implorava, fazia gestos de implorar, ele fazia gestos de ameaçador. E eu comecei a ver que a senhora que estava a chorar. Mas ele não se importava. Ele saiu porta fora, olhando para trás e fazendo mais gestos de ameaçar, e quando chega ao pé de mim diz: vamos embora. E fomos embora, mas quando íamos a uma certa distância, ouvi uma senhora já de uma certa idade a chamar pelo nome dele. Ele parou e a senhora chegou ao pé dele e implorava também para que ele não fizesse aquilo que prometeu fazer, pois que a filha tinha acabado de fazer as pazes com o marido e se ele fizesse aquilo que ele ameaçou fazer, eles zangavam-se outra vez, e quem sofria com aquilo eram as crianças que eram netos da velhinha. Mas ele não se importou, só disse:
se a sua filha não sair mais comigo, eu juro que vou contar tudo ao marido dela. E a velhinha implorava e disse, não faça isso pelas crianças. Mas ele não se importou, virou as costas e deixou a velhinha aos soluços. Quando vimos no caminho, ele contou-me o que se passou, que era já o que eu desconfiava que era. Então ele contou-me aquilo como se fosse uma grande proeza. E eu naquela altura senti tanto nojo dele, deu-me vontade de abrir a porta do carro e pô-lo fora do carro. Mas não tinha o direito de julgar, não o fiz. Deixei-o onde ele me pediu para eu deixar. Lá, ele disse, eu queria beber um café com ele, e eu disse, não quero. E dentro de mim fiz o mesmo, este homem nunca mais vai beber um café comigo, nem senta numa mesa onde eu estiver. Avaliei. E vi que aquele homem não tinha sentimentos alguns, seja por quem for. Porque se ele recebeu a namorada grávida do pai e criou o filho, é porque ele de alguma maneira precisava deles. Que ele tivesse sentimento pelas crianças, ele não tinha, porque se ele teve sentimentos pela criança, que era irmão dele, também devia ter sentimentos pelas crianças que eram filhos do casal que ele queria destruir. Agora compreendo o tal ditado que se diz em português: vimos caras, não vimos corações. Portanto, ouvintes sempre atentos. Eu sou aquilo que sou. Tenho uma família, me orgulho muito dela. Mas se eu fosse sozinho e não tivesse família e de alguma forma eu precisasse de um carinho, eu preferia pagar para o obter. Mas não fazer como ele fez, através da violência e blackmail, ou seja, chantagens. Mas há pessoas que não se importam, praticam esses actos. Não só para obterem actos amorosos, mas também para obterem certas amizades. Mas eu tenho a certeza que, no fundo da alma deles, eles sofrem em silêncio. Amigos, este vídeo chegou ao fim e que cada um de vós consiga ter a felicidade que merece. Adeus e até o próximo vídeo. Tchau!